E aí, turminha, beleza? Professor Alan aqui, agora para não para começar um assunto novo, né, mas para terminar, encerrar a nossa primeira unidade de 2021 ou a quarta unidade, né, de acordo com o calendário contínuo 2020 e 2021. A gente está aqui, ó, na semana de 13 a 18 de setembro, a semana que começa agora. E essa é a penúltima semana da unidade. A última semana, gente, ela vai ficar dedicada a avaliações, certo? Vocês vão ter um tempo para responder questões para que eu possa avaliar a aprendizagem de vocês. Essas avaliações vão do dia 20 até o dia 25 de setembro. Então, essa semana eu vou fazer uma revisão com vocês, vou trabalhar os 3 assuntos da unidade. Vou trabalhar bem rapidamente agora, né? Os assuntos da unidade que nós trabalhamos nas últimas semanas, certo? Vou deixar esse vídeo aqui disponível para vocês. E aí o vídeo vai ficar um pouco mais longo do que os outros, obviamente. Então vocês não precisam assistir o vídeo todo de uma vez, né? Eu não, nem recomendo isso. Eu recomendo assim que vocês assistam a parte do vídeo e vão estudar. Ou então estudo e veja essa parte do vídeo. A cada aula eu vou estar postando lá a minutagem do vídeo, ou seja, onde é que começa, onde é que termina o assunto daquela aula, certo? E tendo isso em mente, acho que dá para vocês organizarem melhor seus estudos e organizarem melhor como é que vocês vão retomar esses conteúdos. Bom, os 3 assuntos que nós trabalhamos, eles estão aqui no caderno de aprendizagem, né? Foi trilha 1, distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais. Aqui a gente falou sobre as rotas de dispersão da população humana pelo planeta desde a pré-história até hoje. E a gente vai tentar entender também o que é que explica os deslocamentos da população hoje em dia, as chamadas migrações. Por que as grandes massas da população mundial elas se deslocam de um ponto a outro do planeta, elas vão para outro local do planeta? O que é que explica isso? O que é que explica esse deslocamento de população? O que é que explica essas migrações? O que são migrações forçadas? O que são migrações voluntárias, né? Tudo isso que a gente trabalhou nessa trilha. O tema 2, diversidade dinâmica da população mundial e local. A gente veio entender alguns conceitos de demografia, né? Demografia é a parte da geografia que estuda as populações. A gente foi entender o que é crescimento natural ou vegetativo, crescimento populacional, distribuição da população, né? Densidade demográfica, a construção de uma pirâmide etária, quais informações que nós conseguimos extrair de uma pirâmide etária, né? Vocês fizeram uma atividade sobre esse tema e outras dinâmicas populacionais também. E por fim, a gente chegou nessa parte aqui, corporações e organismos internacionais do Brasil na ordem econômica mundial, que no limite era uma leitura inicial sobre geopolítica, né? O que é geopolítica, o que nós podemos estudar a partir da geopolítica, quais são os conceitos básicos e quais são os sujeitos da geopolítica, né, por assim dizer. Foi nosso último assunto, foi um assunto que a gente já fez um vídeo recentemente. Eu vou estar disponibilizando todos esses vídeos também para vocês, certo? Todos os vídeos com assuntos, conteúdos eu vou estar disponibilizando para vocês. Mas foram esses 3 assuntos que a gente trabalhou, esses são os 3 assuntos do teste. O quarto aqui, a gente não vai trabalhar, né? Ele já entra um pouco na questão dos conflitos, dos movimentos sociais, as relações entre países a partir de organismos locais, né? O Mercosul, a EA e por aí vai. Mas a gente vai cobrar lá a trilha 3. Bom, então vamos lá, então, seguindo. Na trilha 1, gente, vocês lembram que a gente foi estudar um pouco sobre a distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais. Por isso que aqui eu vou passar direto para a terceira parte, para a terceira sessão, e é para que a gente analise esse mapa daqui, tanto esse mapa quanto o de cá. Esse mapa daqui quanto o de cá, os dois tratam a África como o berço da humanidade, e de fato é. Por quê? Os fósseis mais antigos dos seres humanos, dessa espécie humana, o Homo sapiens que nós conhecemos hoje, eles foram encontrados no continente africano. Então, isso indica que, caso não se encontre um outro fóssil mais antigo em um outro ponto do planeta, que até hoje não se encontrou, né? Já tem algumas décadas da descoberta de Lúcia, por exemplo, isso indica que a humanidade, enquanto espécie
animal que surge da evolução das espécies, ela surgiu inicialmente na África. E a partir da África é que a humanidade se distribuiu para o restante do planeta. Ou seja, você não tem fósseis de seres humanos com a mesma data surgindo em vários pontos diferentes do planeta. Você tem fósseis mais antigos surgindo na África e fósseis um pouco menos antigos surgindo aqui nas proximidades da África. Então, tudo indica que a humanidade surge na África, que é o que ele está falando aqui, né? A África, ela é a raiz que deu vida para todos os outros continentes, né? Que levou os seres humanos para todos os outros continentes. As pessoas estão aqui, ó, andando pelos galhos da África. É isso que essa imagem quer representar, certo? A África é o berço da vida, e tem estudos que falam também que a África é o berço da civilização, que não seria a Grécia e Roma, né? Grécia e Roma se inspiraram bastante nas civilizações africanas, principalmente a civilização egípcia e etíope. Mas assim, o que a gente vai estudar aqui é dinâmica populacional, né? Migração populacional. Então, se a humanidade ela surge aqui, como ela passou a ocupar os outros continentes do planeta? Então, você tem aqui várias teses. A primeira delas está relacionada com a ocupação da Eurásia, certo? Europa e Ásia. Como você tem contínuos de terra entre esses territórios, né? Aqui pelo Oriente Médio, você consegue ocupar toda a Ásia. E aqui pelo Mar Cáspio, creio que seja o Mar Cáspio aqui, Mar Mediterrâneo, você também consegue ocupar a Europa, e isso é indicado também pela idade dos fósseis que são encontrados, né? Enquanto os fósseis da África são de 150 a 100 milhões de anos atrás, 150 a 100 mil anos atrás, perdão. No Oriente Médio você já encontra fósseis de 100 mil anos atrás a 90 mil anos atrás, então você já tem uma proximidade temporal entre um e outro, né? O que indica que as pessoas que viviam aqui foram aos poucos, bem aos poucos mesmo, né? Depois de centenas, milhares de anos, transitaram para o Oriente Médio. E por que elas migraram para o Oriente Médio? Né? Buscando melhores condições de vida. Preste atenção nisso daqui. Tanto lá na época da pré-história quanto hoje, a grande motivação para as migrações humanas é a melhoria das condições de vida. Se você vive um território aqui, no caso dos pré-históricos, que não tem mais alimento para você, não tem mais água, e você ainda não tem a tecnologia de plantar, de cultivo, ou então se você está sendo ameaçado por outra tribo ou por animais grandes, por grandes feras, você tende a se mudar para um local mais seguro ou para um local em que você tenha mais alimentos, certo? E isso explica uma parte dessa dispersão humana. As pessoas não se mudam simplesmente por um sentido de exploração, de querer conhecer novos lugares. Se mudam porque existem condições de vida que são melhores ou que se pretende serem melhores do que aquelas que foram deixadas para trás, certo? E é isso que explica essa migração humana daqui. E aí as duas teses que eu falei antes, né, são as teses de como é que os seres humanos chegaram nas Américas, né? Uma das teses aqui, a humanidade, a partir de 60 mil anos atrás, começou a desenvolver tecnologias de barcos rudimentares e foi aqui ocupando as ilhas da Oceania, as ilhas do Pacífico, até chegar na América do Sul e depois subir. A outra tese diz que eles cruzaram essa área daqui, que une o leste da Rússia com o oeste do Alasca, que é chamado de Estreito de Bering, e que durante esse período aqui, há 12 mil anos atrás, ela estava totalmente congelada, também formando um contínuo territorial, que as pessoas podiam andar. Obviamente, né, que andando numa área muito fria, andando em uma área que estava congelada, tal, mas que eles podiam transitar de um lado para o outro. Então, são essas duas teses que explicam como os seres humanos que surgiram na África e ocuparam a Europa e a Ásia também chegaram nas Américas aqui no nosso continente, certo? Então, são esses dois pontos que vocês têm que ter em mente, né? A humanidade surgiu na África e quais são as teses da dispersão humana e quais são as causas da migração. Toda a migração é causada para buscar uma melhoria de vida, certo? Os seres humanos saíram da África e foram para outro canto porque
aos poucos, bem aos pouquinhos, foram explorando e encontrando locais que tinham mais oferta de água, que tinham mais oferta de alimento, que propiciavam melhor a agricultura, que melhorava a sua defesa com relação a outros animais ou a outras tribos. E isso explica essa dispersão humana. Beleza? Bom, mas falando dos dias de hoje, a gente tem dinâmicas migratórias que, apesar de obedecer à mesma lógica, a lógica de buscar uma melhoria de condições de vida, elas têm causas diferentes, elas possuem causas diferentes. E aí a gente falou muito sobre a questão das migrações voluntárias e das migrações cadê, meu Deus? Poxa, a gente tinha falado sobre isso. Mas enfim. As migrações voluntárias e as migrações forçadas, né? As migrações voluntárias, como o próprio nome já diz, são aquelas migrações que as pessoas fazem porque elas têm uma vontade de fazê-las. E aí, por exemplo, uma migração voluntária que é muito importante hoje, geopoliticamente falando, é a chamada fuga de cérebros. Ou seja, pessoas que possuem a formação... meu Deus. Desculpa. Pessoas que possuem uma formação acadêmica de qualidade, uma formação superior de qualidade, mas que não encontram emprego no seu local de origem, eles se mudam para outros locais. E por que isso é geopoliticamente importante? Porque, primeiro, é uma migração voluntária, né? A pessoa que está aqui, ela está bem formada, ela pode continuar no seu país, mas ela quer trabalhar na sua área. Por exemplo, ela quer trabalhar com astrofísica, né? Quer trabalhar com ciência para viagens espaciais, por exemplo. E no Brasil você não tem tanto nem essa tecnologia, nem esse mercado, nem espaço para desenvolver essa sua ciência. Então, o que é que você faz? Você procura ou é chamado por alguma agência espacial de um país que tem essa ciência mais desenvolvida, como a NASA ou como a Agência Espacial Chinesa. E aí você é convocado a morar na China, a morar nos Estados Unidos, colocando o seu conhecimento em favor dos projetos daquele país e não do país que te formou, certo? Então ele é geopoliticamente importante porque os países periféricos eles acabam formando pessoas, mas quem usufrui do conhecimento delas são os outros países que possuem esse mercado, que possuem essa área bem desenvolvida para absorver essa pessoa. Então, é um exemplo de migração voluntária. A pessoa tem a formação, mas ela não é obrigada a sair do seu local de origem. O que é diferente da migração forçada, que está escrito por aqui, ó. Quando o motivo do deslocamento é comprovadamente a ocorrência de guerras, conflitos étnicos, perseguição política e religiosa. São chamadas de migrações forçadas por quê? Porque elas obrigam a pessoa a sair do seu local de origem por uma questão de vida ou morte. A vida daquela pessoa está em risco, a condição de vida daquela pessoa está em risco, simplesmente pelo fato dela ter uma pele diferente, dela ter uma cultura diferente, dela ter uma religião diferente, ou de ela estar no meio de uma situação de guerra, de conflito. E aí, assim, às vezes é uma guerra que não tem nada a ver com ela, mas como é uma guerra muito pesada, e você tem tiroteio, você tem bombardeios, isso pode causar a morte sua ou da sua família. Tudo isso acaba tornando uma situação que deixa inviável você continuar vivendo naquele país. Então, as guerras, conflitos étnicos, perseguição política, religiosas, eles formam um conjunto de situações que levam a uma migração forçada. Aí é forçada mesmo, porque se você ficar, você provavelmente vai morrer, certo? E quem migra dessa maneira, é chamado de refugiado, certo? No país em que chega, ok? E aí você tem as outras condições também, né? Migrações temporárias, pessoas que residem algum tempo no país e depois voltam, né? Isso acontece muito, por exemplo, em Minas Gerais, Teófilo Otoni, que é muito conhecido. Teófilo Otoni, meu Deus? Qual é o governador Valadares? É uma dessas duas cidades. Mas que ela é muito conhecida por isso, né? Pessoas que vivem lá vão para os Estados Unidos ou vão para Londres para tentar arrumar emprego, juntar o dinheiro e depois voltam para o seu estado, né? Essa é uma migração temporária. A permanente quer dizer o quê? A pessoa vai e se estabelece lá definitivamente, né? Meu irmão se estabeleceu em Portugal já há alguns anos e está morando lá. Migrações internas, né? Quando as pessoas migram dentro de um próprio país, a gente vive muito isso aqui em Ceabra,
com as migrações entre Ceabra e São Paulo, né, dentro do próprio país. Migrações internacionais são realizadas entre diferentes países. E as áreas de repulsão e as áreas de atração. As áreas de repulsão são aquelas áreas que expulsam pessoas por diversas condições. As áreas de atração são aquelas que atraem pessoas, né? A Europa é uma área de atração muito grande e uma área de repulsão muito grande é o Oriente Médio, por exemplo. A gente viu as imagens do Afeganistão recentemente, que foi tomada pelo Talibã, e o quanto as pessoas estavam desesperadas para sair do país, correto? Bom, é basicamente isso que a gente tem aqui no nosso conteúdo, nesse primeiro conteúdo, certo? Ele não é difícil, como vocês perceberam. Tem algumas informações aí. Acho que ele quer mais que você entenda o que está por trás das dinâmicas populacionais, certo? Vamos passar aqui para a trilha 2, diversidade e dinâmica populacional mundial e local. Então aqui, gente, o que ele está tratando para a gente? Né? Ele está trazendo conceitos de demografia, como eu falei antes. Demografia é a parte da geografia que estuda as populações, o crescimento, crescimento ou decrescimento da população, a ocupação, por que a população ocupa determinados territórios e não outros, pirâmide etária, relação entre idade, gênero e economia em uma população, peço desculpas pelo arroto, e por aí vai. Então, aqui eu vou passar para a parte 3 logo, né? Que aqui a gente vai ver, por exemplo, um ponto muito importante, né? Porque a demografia se tornou um tema muito importante para a geografia mais recentemente, né? Mas agora no século XX. Por quê? A população mundial, como vocês estão vendo aí, ela permaneceu em 1 bilhão de habitantes desde o século XIX até o iniciozinho do século XX, quando ela chegou aqui nos 2 bilhões, pouco antes de 1930. E após isso, na década de 60, ou seja, em 30 anos, a humanidade cresceu, que ela cresceu em um século, e depois, a cada 10 anos praticamente, a humanidade tem crescido mais 1 bilhão de habitantes, certo? Chegando atualmente, agora em 2010, no número de 7 bilhões de habitantes. Então, gente, essa mudança esse grande crescimento da população que a gente percebe aqui nesse gráfico, ele é reflexo de algo que dentro da demografia é chamado de transição demográfica. O que isso significa, né? São as transições que existem entre taxa de natalidade e mortalidade que explicam o crescimento populacional. E aí você tem dados de estatística que estão representados aqui no gráfico, mas você também tem dados sociais, dados políticos e econômicos que explicam esse crescimento populacional. Então, por exemplo, num primeiro momento, a humanidade tem uma taxa as sociedades humanas, né? Tem uma taxa de natalidade alta, mas também tem uma taxa de mortalidade alta. Então, se nascem 2, 3 pessoas por família, morrem 2, né? A mortalidade infantil é alta, a mortalidade das pessoas é muito alta, a expectativa de vida é muito baixa. Então, o que você tem em termos de crescimento vegetativo é um número muito baixo, certo? O que é o crescimento vegetativo? Seria a média entre natalidade e mortalidade. Então, se nasce muito e morre muito, a tendência é que você não tenha crescimento, né? A tendência é que você tenha uma estabilidade e um número baixo de pessoas, né? Então, por conta disso, nasce muita gente, mas morre muita gente, que é esse primeiro período aqui, essa primeira fase, a pré-transição, você tem um crescimento vegetativo baixo. Porém, em um determinado momento, que é a fase 2, a taxa de natalidade é alta e a taxa de mortalidade ela começa a cair. E aí você vê que enquanto a taxa de mortalidade cai, o crescimento vegetativo da população aumenta. Por quê? O número de pessoas que nascem permaneceu, mas os elementos que causavam a mortalidade das pessoas começou a cair, né? E por que essa mortalidade começou a cair? Por conta de avanços na medicina, por conta de melhorias no acesso a itens básicos de sobrevivência, como habitação, como alimentação, né? Uma alimentação de maior qualidade.
gera uma maior qualidade de vida para as pessoas, acesso à saúde, né? Acesso a remédios, acesso a médicos, acesso a cuidados, né? Tudo isso contribui para que a taxa de mortalidade diminua, para que a expectativa de vida aumente e a natalidade permaneça da mesma. O que a gente vai ter aqui nesse momento? A aceleração demográfica, certo? Ou seja, um aumento no número de habitantes de um determinado local. Que é basicamente o que a gente percebe acontecer aqui, ó, de 1930 até vamos dizer aqui, até o ano de 2020, né? Ainda está acontecendo isso, em termos mundiais, né? Mas a gente vai ter uma terceira fase, que é uma fase de desaceleração demográfica, que nós ainda não vemos em escala mundial, mas que já é possível ser observada em alguns países, em alguns locais do mundo, como por exemplo na Europa ou no Japão. Que o que acontece? Os níveis de mortalidade continuam baixos, porém os níveis de natalidade eles começam também a diminuir, ou seja, nascem menos pessoas, certo? E apesar da mortalidade continuar em queda, infelizmente todos os seres humanos vão morrer um dia, né? Todos nós somos mortais. Mas se não acontece uma natalidade que reponha essas pessoas, a tendência é que a gente comece a ver um decréscimo da população. Por isso que essa fase é chamada de desaceleração demográfica, certo? O Japão e a Europa viveram isso durante a década de 90 e 2000. O Brasil está começando a viver esse processo agora, certo? Por quê? Porque a tendência é que famílias e sujeitos que tenham algumas condições de vida, que tenham melhores condições de educação, que tenham outras perspectivas para a sua vida, além de construir família, eles tendam a não ter filhos, né? E aí você tem uma Europa que é altamente educada, um Japão que tem uma educação também muito grande, que tem problemas culturais até para conseguirem se casar. Você tem um Brasil que passou por esse processo também de ampliação da educação, né, com o ensino superior, com o próprio ensino médio, com a oportunidade de emprego. E aí as mulheres começam a pensar se vão ter filhos ou vão se dedicar à carreira. Homens também começam a pensar se querem mesmo ter filhos ou formar família. Tudo isso contribui para uma queda na natalidade e, posteriormente, né, também uma queda na população. E aí, por fim, que a gente tem uma estabilização da população, tanto a natalidade quanto a mortalidade em níveis baixos, e uma estabilização com tendência de queda da população, que aí já é a fase 4. É a fase que, por exemplo, a Europa já chegou, o Japão já chegou e o Brasil ele se encontra hoje na fase 3. O mundo como um todo ele ainda se encontra na fase 2. O mundo ainda está em aceleração demográfica. Estamos crescendo a população mundial em, se eu não me engano, em média 100 mil, 1 milhão de pessoas por ano, né? 100 milhões de pessoas por ano, né? Então o mundo está em aceleração demográfica, mas a tendência é que o mundo também entre em desaceleração demográfica, até mesmo também por conta de questões ambientais, mas isso tudo é tendência. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso daqui, né? As transições demográficas e as fases, né? Taxa de mortalidade e taxa de natalidade, e a relação que existe entre elas e por que ela aumenta e por que ela diminui. Beleza? Bom, aqui no item 4, ela vai começar a falar sobre população mundial e seu crescimento, que foi o que a gente falou agora há pouco, né? Explicar um pouco mais o que eu acabei de explicar para vocês também, então vale a pena a leitura. Esses dados aqui eles já estão desatualizados, né? O Brasil hoje ele tem 213 bilhões de pessoas, até porque esse daqui é o censo de 2010, né? Como está aqui na fonte. O Brasil hoje tem 213 milhões de pessoas, a Bahia tem por volta de 17 milhões de habitantes e Salvador já chegou na faixa dos 3 milhões de habitantes também. Certo? Com isso a gente termina a revisão da segunda parte e a gente passa para a revisão pirâmide etária. Isso aqui também é muito importante, né? É um outro gráfico, certo? É um outro gráfico que é muito importante nos estudos de demografia, mas que esse gráfico, como o próprio nome diz, né? Ele tenta distribuir a população de acordo com o gênero, se é homem ou se é mulher, e de acordo com a sua idade. E por que é importante pensar na idade
das pessoas que vivem no país. Por quê? Existem determinadas faixas da população que não trabalham, certo? Essa é a primeira importância que a gente tem aqui. Existem determinadas faixas da população que não trabalham, que na verdade consomem os resultados do trabalho da população que é economicamente ativa, ou seja, a PEA. A PEA, gente, ela se encontra entre aqui os 15 a 19 anos até, vamos colocar aqui, 60 a 64 anos, certo? Existem propostas de reforma da Previdência, existem outros empregos também que ampliam essa população economicamente ativa até os 75 anos, certo? Mas assim, a população economicamente ativa é essa população de adultos que efetivamente trabalha. E quando eles trabalham, que efetivamente legalmente trabalham, né? Porque a gente sabe que existe trabalho infantil, que infelizmente é uma realidade, que a gente precisa combater. Mas para termos de demografia, a gente considera a população que trabalha legalmente, certo? Que essa população gera riqueza, paga impostos e mantém o Estado, mantém a sociedade de pé. E uma pirâmide etária que represente uma população que é mais rica, ela tem o seu meio, o seu miolo, que é essa população economicamente ativa, esse conjunto de adultos, mais robusto do que a parte de baixo, que representa as crianças, que não trabalham, só estudam, são vocês. E a parte de cima, que são os idosos, que são pessoas que já trabalharam e agora estão aposentados. Essa pirâmide etária aqui do Brasil de 2010, ela já começa a assumir essa tendência, né? Que hoje ela já se consolidou. Ela assume essa tendência de ser não uma pirâmide, né? Mas ser sei lá, qual seria um vaso, né? Por assim dizer. Em que você tem a base fina, o meio gordinho e a parte de cima fina também, né? Você pensar aqui que essa parte de cá, essa parte mais robusta, que começa aqui nos 14 anos, essa população hoje tem 24 anos, né? Então ela já está aqui, então essa faixa daqui ela já subiu 4 degraus, né? O número de idosos também diminuiu bastante. Então, assim, o que a gente já tem hoje é uma população economicamente ativa grande no Brasil. E, infelizmente, essa população economicamente ativa hoje ela não está sendo aproveitada, porque o Brasil está vivendo uma realidade de desemprego muito grande, né? Então, essa população não está conseguindo gerar riqueza para o Brasil, o que pode ser um dos motivos da nossa crise econômica. Pronto, mas é isso, assim, a pirâmide etária ela serve para a gente perceber isso, né? Qual é a população economicamente ativa de um país, de um estado, de uma região? Se ela é maior do que a população de crianças e de idosos que não trabalham legalmente, né? E se ela for maior, isso quer dizer que o país tem um potencial, uma tendência de gerar mais riqueza para sustentar essas outras duas partes. Deu para entender? Isso daí vocês fizeram uma atividade também, né? Alguns me entregaram, né? Foi uma atividade que foi até interessante de ser feita. Mas vamos lá, então. Terceira parte, gente, terceira trilha, a gente começou a tratar de geopolítica. Geopolítica. O que é geopolítica, gente? É você articular geografia com política, ou então a gente tentar entender como funcionam as relações entre os diversos países do planeta, certo? A gente tentar entender como funcionam as relações entre os diversos países do planeta. E aí, gente, a gente precisa entender o que é território, o que é fronteira, o que é estado, nação e soberania e país, né? Para conseguir entender em quais bases se encontram as relações entre os países. Aí, para isso, gente, eu vou ali abrir o nosso slide que eu fiz para vocês, né? Deixa eu ver, foi esse daqui? Não, foi na semana 25. Foi semana passada, né? Que legal aí. Pronto, vamos lá, abrir esse slide novamente para vocês compreenderem o conteúdo. Será que eu corto essa parte, gente? Acho que eu vou só dar uma corridinha. Então, os conceitos básicos de geopolítica, né? Conceito de território, que é a área, o espaço que delimita a posse de propriedade de um determinado país. As fronteiras, essa linha física ou artificial, física que a gente fala aqui, gente, uma linha natural, né? Um rio, uma montanha, algum elemento natural que marca a separação entre dois
territórios, né, como os Montes Urais, que separa a Europa da Ásia, por exemplo, mas que separam dois países, separa os territórios de dois países diferentes, ou seja, a fronteira de um país ele delimita onde o território de um país termina e onde o território do outro país começa. Isso é muito importante para o conceito de soberania, certo? Porque a soberania de um país ela é exercida dentro do seu território. No outro território, um país ele não pode exercer soberania, um país ele não pode fazer nada, certo? Nação é um termo utilizado para se referir a um grupo de pessoas ou habitantes que compartilham uma origem cultural, uma origem étnica, o mesmo idioma, o mesmo conjunto de costumes, certo? Ou seja, é um conjunto de pessoas que se identificam como parte de uma mesma cultura. Isso forma uma nação, né? A gente sempre está problematizando, né, o que significaria fazer parte da nação brasileira, né? A gente tem aí Bolsonaro falando sobre ser brasileiro é gostar dos símbolos da nação, né? Dos hinos, da bandeira e tudo mais. Tem gente que fala que ser brasileiro é compreender a cultura brasileira em sua diversidade, né? O Brasil é um país com uma população muito diversa. E aí a gente tem esses conflitos, essas ideias que ainda estão se construindo. Mas outros países têm uma ideia de nação mais fechada, mais consolidada. E isso ajuda a criar uma identificação entre as pessoas que vivem no mesmo país. E por fim o conceito de Estado, né? O que é o Estado? É a unidade administrativa de um território. O Estado é basicamente o governo, né? É quem vai governar o território e as pessoas que estão dentro desse território. O grande papel do Estado, portanto, é defender as pessoas e defender o seu território. Tanto internamente, né, garantir a ordem interna da sua sociedade, do seu território, como também externamente, né, impedir que outras pessoas e outros países venham exercer sua vontade dentro do território do nosso país. E aí, ao juntar essas 4 características, temos o Estado-nação, que é soberano, certo? Todo país do mundo ele é soberano. O que isso significa, né? O país ele tem o direito de administrar o seu povo e o seu território da melhor forma que ele achar conveniente, certo? Sem que nenhum outro país possa intervir nas suas questões internas. Isso é o que a gente chama também de independência. Vocês lembram lá na aula que eu falei para vocês? Foi a aula que eu lancei na Semana da Independência do Brasil. E é exatamente isso que é comemorado nessa data, né? Esse processo de soberania. O Brasil reconhece a sua soberania sobre o seu próprio território. Já não deixa mais que Portugal ou outro país exerça influência aqui dentro. Esse é um ponto. E aí a coisa começa a ficar um pouco complicada. Por quê? Todo país do mundo é soberano. Porém, nós vivemos em um mundo globalizado. Nós vivemos em um mundo onde os países exercem influência entre si, certo? E essa influência, essas relações, elas podem ser feitas no papel de igualdade, na diplomacia. Existem espaços onde os diplomatas, os embaixadores se encontram para discutir as questões e um influenciar a posição do outro, e aí o país pode assumir posições que são benéficas a outro país ou não. Mas isso tudo meio no papel do diálogo. Ou também essas relações podem ser feitas de formas desiguais, certo? A partir da hegemonia, ou seja, da imposição da sua vontade a partir do uso do poder, seja o poder político, seja o poder cultural, seja o poder econômico, ou seja até mesmo o poder bélico, né? A gente hoje ainda vive e convive com várias guerras entre países que ocorrem em vários pontos do planeta. Os países que conseguem, por diversos meios, impor a sua vontade sobre outros, são chamados de potências, ou seja, esses países são as potências mundiais, potências regionais. Potência mundial como a China e Estados Unidos, que tem o papel de exercer sua influência sobre vários países do mundo, ou regionais, no caso o Brasil, que tem o poder de exercer uma influência aqui na América do Sul, na América Latina como um todo, né? Ou a Alemanha, que também tem o poder de exercer sua influência na própria Europa. E aí a gente tem os organismos internacionais, né, que é o tema da aula. Os organismos internacionais, né, cadê o título? Aqui, corporações e organismos internacionais. Que são esses espaços onde a diplomacia é exercida, onde os países se encontram para debater, para discutir as questões que geram tensões, que geram dilemas entre os países. Então, hoje em dia, se a gente tiver um problema de conflito entre dois países, se a gente tiver um problema de
conflito territorial, não reconhecimento de um povo, questões étnicas, questões políticas, a reivindicação de que um estado atacou meu estado, então eu devo entrar em guerra também. Tudo isso passa pelos organismos internacionais. E aí entra outra questão também, né? Os organismos internacionais são pautados pela ideia de diplomacia, de igualdade entre os países, mas também são espaços de exercício de hegemonia, ou seja, Estados Unidos, China, Rússia, também utilizam do seu poder para ter vitórias, ter decisões benéficas aos seus interesses dentro desses organismos internacionais. Então tudo isso está em jogo ao mesmo tempo, certo? Essa imagem daqui é interessante porque ela meio que articula todos os conceitos que eu falei com vocês nos slides, né? A ideia de povo mais cultura mais território forma uma nação, certo? Povo, conjunto de pessoas, a cultura são essas identidades étnicas de cada pessoa, o território é o local onde essas pessoas exercem sua vida, sua cultura. Tudo isso forma a ideia de nação, certo? Você vê aqui o que é a nação. O governo é o Estado, certo? O governo é o Estado que gera as leis que vão administrar esse conjunto de elementos que estão aqui dentro do nosso território. E, juntando tudo isso, você tem o Estado-nação. O país, que é o aspecto físico, né? O país, o território brasileiro. E o Estado, que é o aspecto político, a administração do território brasileiro. No caso, enfim. Essa figura aqui também é interessante, né? Porque ele mostra cada país com a sua bandeira. Então aí você percebe quantos países e quantos interesses diferentes precisam ser coordenados, articulados. Estados Unidos e China têm esse poder de exercer sua influência sobre outros países. França e Alemanha um pouco menos também. O Brasil já teve mais poder, agora está mais sumido no cenário internacional. Mas é pensar assim que todos esses países aí, eles estão em uma grande arena disputando espaços econômicos, políticos, culturais a todo momento, certo? Bom, aqui a gente tem os continentes do mundo. Acho que é interessante isso daqui para a gente perceber também quais são os agrupamentos geográficos. E é basicamente isso, assim. Eu não vou falar mais muito, porque eu já falei bastante disso na última aula. Para o vídeo não ficar tão longo assim. Bom, vou aguardar mais dúvidas de vocês, caso vocês tenham dúvidas. Caso vocês não tenham, estudem, certo? Porque semana que vem vai ser semana de prova. Não só da minha, mas de todas as disciplinas. Um abraço a todos e todas e até mais. Tchau!